Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: a parábola do filho pródigo, a alegria de um pecador que se arrepende. Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. Hoje, meditaremos aqui nessa passagem, onde nós veremos aqui a parábola do filho pródigo, meditaremos nela e tentaremos, a partir dela, extrair ensinos, que são preciosos para as nossas vidas e também, ali, buscando, ali, cada um de nós um meio, de aplicá-las, da maneira que a palavra de Deus aqui nos falar conosco, buscar ali aplicá-las, em nossas vidas, vendo aqui o que o Senhor Jesus, nessa passagem aqui, acabou querendo ensinar ali aos fariseus, ali daquele momento, mas também, que ensinou ali seus discípulos, e veremos aqui, o que nós poderemos aqui extrair por meio dessa passagem. Gostaria, de deixar, somente como um pedido, já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos puderem deixar o like, deixar o seu comentário, certamente colaborará para a divulgação dessa pregação, e logo mais pessoas poderão ser alcançadas, por meio da mensagem que hoje eu vos trago, Então, com os irmãos deixando o like, deixando o seu comentário, divulgando em suas redes sociais, os irmãos também cooperam e auxiliam, na divulgação e propagação do Evangelho do Reino. Então, dando, deixando esse pedido, e essa breve introdução, sem mais demoras, vamos aqui dar início, ao nosso estudo. Primeiramente, vamos fazer a leitura, aqui de Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. Leremos aqui tentando ser um pouco mais breve, para não demorarmos tanto, mas vamos aqui fazer a leitura. A partir do versículo 11, na Almeida Corrigida Fiel, aqui na esquerda. Diz assim, a partir do versículo 15 em diante, a partir do versículo 11 de Lucas 15 em diante. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, um filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai, ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me
com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém? Essa é a passagem, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um dos textos mais profundos sobre o amor e a misericórdia de Deus. Ele reúne 3 parábolas contadas por Jesus com o mesmo propósito: mostrar o valor de um pecador que se arrepende e a alegria que há quando isso acontece. Então, se a gente voltar aqui um pouco, né, vendo aqui na NVT, que acaba tendo aqui os títulos, a gente vê aqui que ele contou a parábola da ovelha perdida, né? Quando um pastor acaba perdendo sua ovelha, deixa as 99 para pegar aquela que se perdeu. E também a parábola da moeda perdida, onde uma mulher acaba perdendo dinheiro ali e se esforça, né, ali para tentar achar, e logo se alegra também quando acaba achando. E o princípio aqui dessas 3 parábolas, né, é o mesmo, sendo a parábola do filho pródigo, né, eu diria que é a mais completa em si, né, embora não que as outras sejam incompletas, né, as outras elas têm ali seu propósito, mas eu diria que essa daqui é a que mais confronta, né, ali o contexto em si, né, que era Jesus ali falando com os fariseus, né, que diziam ali e murmuravam contra ele, dizendo que ele recebe pecadores e come com eles, né, meio que condenando tanto Jesus, tanto, né, os pecadores ali, né, aqueles que, pela misericórdia, né, ali, Jesus ali sendo misericordioso, né, acabou recebendo-os, né, ali, na verdade, eles provavelmente ele convidaram, né, ele acabou comendo com aquelas pessoas, e os fariseus ali, né, ali, condenando nessa prática, condenando, né, ali também os pecadores, né. Então, Jesus ele dirige, né, ali essas parábolas para demonstrar ali a alegria que há quando um pecador se arrepende, né. A alegria, né, que há ali também diante dos olhos de Deus, né, ali o valor que tem, né, ali um pecador arrependido, né. Então, a parábola aqui do filho pródigo eu diria que seria ali a que mais ali traz conteúdo, né, espiritual, né. As outras elas têm ali seu propósito de demonstrar a alegria que há quando um pecador ali ele se arrepende, trazendo aqui a comparação por meio dessas parábolas. Mas a parábola do filho pródigo ali é a que mais confronta ali os fariseus, e também, creio eu aqui, pelo menos em minha opinião, que traz mais ensinos aqui espirituais, né, para as nossas vidas. Então, prosseguindo. Essas parábolas foram contadas em resposta às críticas dos fariseus e escribas, que murmuravam ao ver Jesus recebendo pecadores e comendo com eles. Jesus então apresenta a parábola da ovelha perdida, mostrando que o pastor deixa as 99 no deserto para buscar uma que se perdeu, e ao encontrá-la, se alegra e chama seus amigos para se regozijarem com ele. Em seguida, fala da dracma ou moeda, né, que foi perdida, na qual uma mulher acende a luz e varre a casa até encontrar sua moeda, e alegrando-se grandemente ao recuperá-la. Ambas as parábolas reforçam a ideia de que Deus não se alegra com a perdição de ninguém, mas sim com o retorno do pecador arrependido. É nesse contexto que Jesus apresenta a parábola do filho pródigo, a mais extensa e detalhada das 3. Ela não apenas continua o mesmo tema do arrependimento e da misericórdia, mas aprofunda-se no relacionamento entre Deus e o homem, representando, né, o amor de um pai que perdoa e restaura, e o perigo da ingratidão de quem já vive, né, ali em sua presença, aquele que vive ingrato mesmo diante da presença de Deus. Nessa parábola, o filho mais novo, ele simboliza aquele que, mesmo pertencendo à casa do pai, acaba escolhendo, né, ali se afastar e viver segundo seus próprios desejos. Ele desperdiça tudo em uma vida de pecado e, ao perceber que a miséria em que caiu, se arrepende e decide voltar, reconhecendo sua culpa e desejando apenas ser tratado como um servo. Então vai simbolizar aquele que já pertencia a Deus, ou até mesmo aqueles, né, que pertenciam ao mundo, mas ao verem a miséria que se encontrava, né, se arrependeram ali de seus pecados, conheceram o evangelho, né, e se voltaram. Praticamente ali, ou vai simbolizar
aquela pessoa que acabou caindo da fé, seja por descuido, né? Seja ali por um... Faltou ali discernimento, faltou ali vigilância, né? Ela pode ter caído, mas acabou se arrependendo e voltando, né? Mas também pode simbolizar ali um pecador em si ali, uma pessoa que também era do mundo, né? Mas acabou se convertendo, né? E é nessa questão, né? Ele acaba ali desperdiçando tudo na vida do pecado, mas depois de cair, né, em tamanha miséria, se arrepende e decide voltar, reconhecendo sua culpa e desejando apenas ser tratado como um servo. No entanto, o pai, né, o recebe com grande alegria, restaurando-lhe, colocando-lhe o anel e a veste e as sandálias, sinais de reconciliação e filiação, né? E isso representa ali o amor de Deus para conosco, né? Nós, quando éramos pecadores, né? Porque não que deixamos de falhar, deixamos de ser errantes, mas pecadores, isso no sentido de porque praticávamos deliberadamente o pecado, né? Quando pertencíamos, né, a este mundo, nós vivíamos andando por aí em busca de prazeres, todas essas coisas, né, ali. Mas quando, né, ali percebemos a nossa situação, né, nós chegamos a perceber a situação, como nós nos encontrávamos em nossas vidas, a gente se apresentou diante de Deus e Deus, em sua infinita misericórdia, acabou perdoando todas as nossas falhas. E é isso que o Pai aqui acaba representando, né, aqui, nessa parábola, né. A parábola em si ali, o Pai representa Deus, né, ali. O filho pródigo, um pecador arrependido, aquele que acabou caindo da fé e acabou retornando, né? Seja por descuido, ou até aquele ali que já pertencia ao mundo, mas se arrependeu de seus erros, né? Pode simbolizar também essa pessoa. E, né, por outro lado ali, o filho mais velho, ele representa aqueles que, embora estejam na casa do pai, né? Estejam ali, né? Ali na presença, né? Diante de Deus, tal, vivendo ali, né? Buscando ainda assim, não compreendem plenamente, né, a sua graça. Ele se mostra, né, insatisfeito e ingrato, ressentido com a restauração do irmão e incapaz de compartilhar da alegria do pai. Essa atitude reflete o coração endurecido dos fariseus e escribas que desprezavam os pecadores arrependidos, não reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus, né? Jesus ele fala para eles, né, para eles ir aprender o que significa, né? Misericórdia quero e não sacrifício, né? Jesus ele dá essa instrução a ele justamente por causa dessa questão deles não agirem com misericórdia, né? Eles se auto-justificavam os seus pecados, auto-justificavam as suas falhas, os seus erros, né? Ali por causa do orgulho e meio que isso fazia com que eles mesmos negligenciassem a graça, né? E não participavam ali da alegria da salvação até com aqueles que pertenciam ao mundo, mas se arrependeram, né? Então isso acabava ali impedindo eles, né, de também ali demonstrar e reconhecer o amor de Deus. Portanto, tendo iniciado esse estudo com o contexto da passagem e sua leitura, né, aqui vimos um pouco do contexto, um pouco também sobre a passagem, vamos meditar nessa parábola, buscando extrair ensinos preciosos para as nossas vidas, certo? Então, para começarmos, vamos a partir dos versículos 11 ao 13. Se eu não me engano aqui, né, na apostila em si aqui, todo o texto aqui vai estar na versão Almeida Corrigida Fiel. Então, para aqueles que quiserem saber a versão, creio que essa seja aqui a versão na apostila. Mas enfim, dos versículos 11 ao 13, Lucas 15, vemos o seguinte. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nesses versículos, Jesus inicia a parábola apresentando o cenário e o comportamento do filho mais novo. O pedido que ele faz ao pai é por si só um ato de grande desrespeito. Na cultura judaica, a herança só era repartida após a morte do pai. De certa forma, meus irmãos, a gente pode considerar aqui que para o filho era como se o pai ali, né? Às vezes eu vou acabar querendo falar Deus aqui em si, mas é porque o pai acaba representando, né, ali. Entendemos que o pai representa ali Deus, né, mas meio que para o filho pródigo, né, o pai dele estava morto,
né? Ele estava meio que morto e ele cometeu um grande ato de desrespeito, né? Ao pedir ali sua parte, né? Enquanto o pai ainda estava vivo, né? Ele acabou falhando nisso, né? E acabou demonstrando essa falta, né? Ali de respeito para com o pai. Além de que, embora que não citasse isso, espiritualmente, né? A gente levando para esse contexto, já que a herança só era dada após a morte, meio que para ele era como se o pai já tivesse morto, né? E ele não queria viver ali mais, né, debaixo ali das ordens dele, né? Então, ao pedir ali sua parte enquanto o pai ainda estava vivo, o filho demonstrava impaciência, falta de consideração e desprezo pela autoridade e presença do pai. É como se dissesse: quero o que é meu, mas não quero viver sob a tua direção. É como se esse filho acabasse dizendo isso, né? Ele só queria ali as bênçãos, só queria tudo ali que lhe cabia, né? Mas não queria viver mais ali sobre a direção e debaixo ali, né, da proteção do pai, né? Era isso que ele acabava ali meio que querendo dizer, né? E esse comportamento, ele representa o ser humano quando se afasta de Deus. O filho, ele exige liberdade, né? Se a gente lê assim de primeira, aparentemente ele quer liberdade. Mas na verdade, o que ele deseja é independência espiritual, né? Ele não quer ali mais viver debaixo ali da, da presença, né, do pai e nem viver mais sob a orientação dele. É isso que o filho estava ali desejando, né? Então, vemos aqui que ele não queria em si liberdade, embora que talvez até estivesse tentando buscar isso, né? Mas ele estava desejando independência espiritual. Isto é, viver sem a orientação do pai. Ele quer desfrutar dos benefícios, mas sem o relacionamento. Esse é o retrato do pecado. Querer a bênção, mas rejeitar o abençoador. Nesse momento em que eu estava gravando, na verdade, nesse momento que eu estou gravando aqui, né, essa pregação, eu estava lendo, né, lembrei-me dessa passagem, que se encontra em Lucas 17, que é bem interessante aqui, a gente também falar. Deixa eu só pegar aqui para mim ver qual é o versículo. Vou colocar na NVT. Que é a cura dos 10 leprosos, né? Vamos ler aqui só pra gente ver. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Então a gente vê aqui um claro exemplo, né, dessa questão do querer, né, do que a carne acaba desejando, né? A carne ela só quer a bênção, mas acaba rejeitando, né, o abençoador. Do contrário, a gente vê ali aqueles 10 homens, 9 não voltaram ali para agradecer a Jesus, não voltaram ali para glorificar ali também a Deus, né, pelo que Jesus fez, né, ali, né? Eles não glorificaram, né, ali, não bendizeram, né, ali a Deus, né, pelo que o seu filho acabou fazendo ali por eles, né? Claro que tudo com a autoridade que Deus ele lhe deu, né? Então, também somos chamados, né, a não agir dessa forma, apenas querer a bênção, mas em vez de desejar em si a bênção, né, desejar mais ainda o abençoador, né? Dessa forma, a gente acaba também se afastando desse relacionamento em si por interesse, né? Que é algo que também nós temos que enfrentar, né? Mas nesse contexto aqui dessa passagem, de certa forma era isso que o filho ali ele estava desejando, né? Ele queria a bênção, mas rejeitou o abençoador. O texto diz que o pai repartiu por eles a fazenda. Isso mostra que Deus, em sua soberania, dá a liberdade na decisão do homem. Nós vemos isso, né? O pai, ele falou: não, você não vai, eu não vou te dar nada, você não vai receber a parte da sua herança,
né, que isso, aquilo, e proibiu o filho mais novo. Não, ele não proibiu. Isso demonstra ali, né, a liberdade que foi dada. Então, Deus, da mesma forma, ele, em sua soberania, ele dá liberdade ao homem para fazer a sua escolha, né? Ele não obriga ninguém a nada, né? Ele dá ali a liberdade, né? Deus, ele coloca diante de nós o caminho da vida e da morte, esperando que nós escolhamos, né, ali a vida, né? Mas cabe a nós ali escolher, né? Deus, em sua presciência, já sabe o que nós escolheremos, mas ainda assim, né, ele faz isso esperando que escolhamos, né, ali o caminho da vida, né? Então, isso mostra que Deus, em sua soberania, dá liberdade na decisão do homem, mesmo quando esse se afasta dele, né? Esse se afasta ali de Deus em si. O pai, ele acaba concedendo a liberdade, mas há uma coisa que a gente também pode destacar. Ele não retira a consequência das escolhas, né? Então, ainda que eu rejeitasse, ainda que, por exemplo, eu rejeitasse, né, ali, viver na presença de Deus, essa escolha me traria grandes consequências, né? Como sabemos, né, ali é a lei da semeadura, né? O que eu plantar, também eu colherei. Então, se eu decidir, né, por exemplo, né, na verdade, se um homem, na verdade, né, ali decidir, né, ali, não viver mais diante da presença de Deus, né, ele vai plantar isso, mas vai vir uma colheita e essa colheita acaba não sendo boa, né, acaba vindo problemas, aflições, como a gente vai ver o que ocorre ali com o filho mais novo, né. Então, ainda que tenhamos a liberdade para tomar as nossas decisões, as nossas escolhas, cada decisão que tomamos pode trazer as suas consequências, sendo elas boas ou ruins, né? Então, também somos aqui chamados a saber tomar as decisões corretas, as decisões que são certas, buscando a direção de Deus, né? Para que assim não colhamos também coisas ruins. Prosseguindo, em seguida, o filho, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Esse ato simboliza o afastamento voluntário de Deus. Quando o homem se distancia espiritualmente e busca satisfação no mundo, né? É isso que representa. O homem, ele acaba ali se afastando, né, da presença de Deus, um afastamento voluntário, e buscando ali prazer e satisfação no mundo, né, ali, acaba se afastando de Deus, né? Pois como nós sabemos, Deus, ele não é amigo do mundo, né? E não há correlação entre Deus e quando falo o mundo, é o pecado, né? Me refiro ao mundo pecaminoso em si, né? Então, Deus ali, ele não tem ali, né? Ele não é amigo ali do mundo em si, ou seja, ele não é amigo do pecado. Então, quando a pessoa ali, ela, de certa forma, acaba indo para uma terra longínqua, né? Esse filho aqui, ele acabou indo para uma terra longínqua, está representando ali o afastamento voluntário, né? Ali, de Deus, ele está realmente decidindo se afastar voluntariamente, né, ali de Deus. E a busca, né, ali por satisfação no mundo. A terra longínqua representa, né, o lugar onde não há comunhão com o Pai, onde os valores e princípios divinos são deixados de lado. Ele não apenas se afastou fisicamente, mas rompeu moral e espiritualmente, né, ali, com o lar, indo para longe da presença paterna. Então foi isso que o filho ali, isso que o filho acabou ali, a decisão que ele acabou tomando, né? Se levarmos para o sentido literal, né, ali para o significado da parábola, é isso que ele acabou decidindo, né, se afastar ali da presença paterna. O texto conclui que ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Isso descreve o resultado inevitável da vida distante de Deus. O que antes era bênção torna-se ruína. O que era liberdade torna-se escravidão. O desperdício representa a perda de tudo que o homem tem de valor quando abandona a presença divina, isto é, a paz, a pureza, o propósito e a comunhão, né? Quando temos a Deus e quando buscamos viver, né, para Deus, nós temos tudo isso. E não só isso, mas também temos as bênçãos materiais, mas além das bênçãos materiais, a gente também ganha, né, ali a sabedoria, o conhecimento, ganhamos dons, ganhamos também ali, né, como saber ali utilizar, né, as coisas que Deus ele nos concede, né, saber ali utilizar de forma correta. Tudo isso nós
recebemos, né? Mas quando decidimos, né, ali, né, Deus nos livre disso, né? Não queremos isso, mas se por acaso, na verdade, se uma pessoa em si, né, na verdade, ela decide se afastar de Deus, tendo tudo isso só é levado à ruína, né? A pessoa não vai saber mais utilizar as bênçãos que ela via, né, que ela tinha, né? Ela não vai ter mais sabedoria, até porque o princípio da sabedoria, né, é temer a Deus. E vai ser só tudo por água abaixo, né? Só vai ali acabar desabando, né? Quando a pessoa ela decide se afastar de Deus, isso só vai levar ali à ruína, né, para ela, tanto nessa vida presente, até mesmo na quando passar, né, pelo julgamento, só vai ter ali realmente ruína e acaba se tornando tudo perda, né? Então, portanto, esses 3 versículos eles introduzem o quadro do afastamento humano e o desprezo pela autoridade do Pai, a busca de independência e o consequente distanciamento que leva à decadência espiritual. É isso que está simbolizando aqui por parte, né, desse filho pródigo, que pode representar qualquer pessoa, né, qualquer ser, né, qualquer ser humano que está aqui, né, vivo, e também aquele que pertence à igreja, mas se arrepende, né? Então, vemos aqui esse primeiro contexto, essa primeira parte nesses 3 versículos ali sendo apresentados as personagens da parábola e um pouco ali sobre o que está ocorrendo aqui, né? Essa questão ali do afastamento, né? Fora ali, né? O desperdício que há ali ao utilizar os bens ali de maneira totalmente reprovável, né? Então, finalizando aqui os versículos 11 ao 13, vamos agora para os versículos 14 ao 16. É dito o seguinte: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Após ter desperdiçado tudo, o filho pródigo ele experimenta, né, o resultado natural de sua escolha. Quando estava na casa do pai, tinha abundância e segurança, mas ao buscar independência, encontrou carência e humilhação. A narrativa mostra que fora da presença de Deus, a liberdade que o mundo promete é apenas aparente. Satanás oferece a ilusão de autonomia e prazer, mas quando o que o homem tem a oferecer acaba, seja dinheiro, força ou aparência, o mundo despreza e o abandona. Tenhamos essa certeza. O mundo, né, as pessoas, por exemplo, de fora, elas veem a gente obedecendo aos mandamentos de Deus, vamos supor ali em um ganho, né? A gente recebeu um troco a mais e ali tem aquela pessoa, não, olha, eu reparei que eu recebi um troco a mais, vou ali devolver. Vem a pessoa ali, né, e fala, não, que é isso, cara, tu vai perder essa oportunidade de ter mais dinheiro na mão, que isso, aquilo, vai seguir essas leis aí, né? Uma pessoa do mundo, ela vai ver dessa forma, né, dessa maneira. E meio que, se a pessoa olhar dessa forma, meio que vai parecer, pelo menos, se ela não tiver discernimento, né? Pelo menos pra pessoa ali do mundo, aparentemente ela tá presa, né? Aquilo, parece tipo uma prisão. E Satanás, ele tenta colocar as leis de Deus, né? A obediência a Deus como uma prisão em nossa vida, né? Que acaba ali prendendo, né? Pois aparentemente, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu acabei dando, do troco a mais, né? Parece realmente que a gente vai estar perdendo, né? Se a gente for olhar pelo lado humano, não realmente, parece que pelo lado humano, né, aqui eu vou estar perdendo dinheiro, vou estar perdendo essa oportunidade de ganhar um pouquinho mais aqui no meu bolso. Mas, no entanto, a gente só tende a perder, né? Só temos a perder, porque primeiro estaremos pecando diante de Deus e o pecado leva à morte. E não só isso, mas tem a questão também da confiança, tem os benefícios naturais disso. Se eu, por exemplo, for ali devolver esse troco por si só, né? Claro que a gente não espera isso, mas por si só as pessoas já veem a gente como uma pessoa confiável, né? Que é fiel ali naquilo que tem, até porque Jesus ele mesmo diz, né? Que nós temos que ser fiel, né? No pouco que temos também. É nesse sentido também que a gente tem que levar. E é dessa forma, né? Que a gente vê aqui, né? Satanás ali ele tenta, né? Aparentemente, se a gente obedece às leis de Deus, parece que, pelo menos nos olhos do mundo, né? Nos olhos carnais, nos olhos humanos,
a gente está preso espiritualmente. E é isso que Satanás ele tem a oferecer. Mas quando cedemos, né, a isso que Satanás está oferecendo, né, e gastamos tudo que temos ali com o mundo, né, se entregando para o mundo, tenhamos a certeza que quando nós tivermos acabado com o que nós tínhamos a oferecer, o mundo ele só vai nos pisar. Ele só vai acabar ali com a nossa vida, e é o que a gente vê com muitas pessoas, né? Pessoas se entregam ao mundo e praticamente são cheias de doenças, né? Quando a pessoa ali ela acaba perdendo, né, aquilo que ela tem a oferecer, né? Tudo isso, seja dinheiro, força ou aparência, o mundo despreza e o abandona. E não tá mais nem aí, né, para aquela pessoa é praticamente desprezada, né? Diferente quando nós temos ali uma vida com Deus. Quando temos uma vida com Deus, né, ali, nós nos apartamos de tudo isso, né? E ainda que passemos por aflições, nós conseguiremos, do contrário do mundo, passar aquelas aflições ainda rindo, como se nada tivesse ocorrendo, né? Nós vamos ter paz nesses momentos de aflições, né? Então, é isso, o mundo ele tenta oferecer ali essa liberdade, né, ali, mas quando nos entregamos ao mundo, praticamente nos tornamos escravos do mundo, né? Libertos nós já somos em Cristo Jesus, né? Somos libertos do pecado, né? Tenhamos a certeza e a fé disso, né? Que em Deus nós somos libertos, né? Por intermédio do Senhor Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados. Nós somos livres do pecado. Mas se nos entregarmos ao mundo, nos faremos novamente escravos deles, né? Então, essa questão aqui do que ocorreu com o filho representa isso, né? O mundo ali tentando oferecer ali liberdade, mas quando aquele aparente prazer, aquela liberdade ali aparente, quando na verdade a pessoa em si ela para, né, ali, ela acaba cessando, né, ali de oferecer o que ela tinha para dar, né? Meio que o mundo acaba desprezando, e dessa forma a pessoa ali ela só vai por água abaixo, né? Prosseguindo, a grande fome simboliza o vazio espiritual que surge quando a alma se afasta de Deus. Mesmo cercado de prazeres momentâneos, o ser humano sente falta, né, do verdadeiro alimento, que é a comunhão com o Pai. Então, é isso, né? A pessoa ali, ela acaba ficando cheia dos prazeres momentâneos, mas ainda assim aquilo não preenche, né? Não preenche o ser humano. O ser humano ainda fica com aquele vazio, sente falta do alimento espiritual, que é a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. E tenta preencher aquele vazio com isso. Mas, de certa forma, a gente pode dizer, né? Deus ele fez um vazio em nós, né? Ali, que é do tamanho dele somente. Nada pode ocupar esse lugar a não ser Deus. Por isso que quando nós temos Deus em nosso coração, a gente tem paz na vida. A gente não vive perturbado. Não vamos negar que temos sim dificuldades e aflições. A gente pode acabar passando uma hora ou outra, né? Ali meio que vacilando, a gente pode dar uma vacilada na fé. Mas, entretanto, quando temos Deus ao nosso lado, né, realmente ali, confiando nele, né, que a vitória, ela vem sobre todas as coisas, né? Então, meio que não tem, na verdade não tem como nós preenchermos, né, o vazio que há no ser humano com outras coisas a não ser a Deus, né? A fome aqui, ela não é apenas material, né? Não só a fome material em si, mas representa o desespero e a miséria interior que resulta da separação espiritual. Então não é só ali a fome em si que o filho estava sentindo. Além dessa fome, né, ali provavelmente física, ele estava sentindo também esse vazio espiritual, ele estava se sentindo espiritualmente vazio. E nada podia preencher aquilo ali a não ser se ele tivesse ali na presença do pai, né, do pai dele, que estava lá, né, vivendo tranquilamente com seus servos lá, toda essa questão, a gente vai ver que ele vai acabar meditando nisso também. Ao ser rejeitado e necessitado, o filho se submete a um cidadão daquela terra, que o envia para cuidar de porcos. Essa nova condição mostra o nível de degradação a quem chega, né? Na verdade, essa nova condição mostra, né, o nível de degradação a que chega quem se entrega ao pecado. O mundo, ele não oferece dignidade, mas humilhação e desprezo. Ele, que antes era o filho herdeiro, um filho que vivia bem, com tranquilidade, com paz no coração, muito provavelmente, agora é servo em um lugar de desonra.
executando uma tarefa impura, sabemos, né? Os porcos em si ali, principalmente para os judeus, né, que era o contexto daquela época, mas os porcos em si são animais impuros, animais imundos. É abominável, né, que pelo menos no contexto daquela época era abominável uma pessoa cuidasse de porcos, né? Isso por si só, né, só por si só eles já seriam impuros, né? Mas é visto como abominável, né? Uma tarefa abominável, uma tarefa impura e de total desprezo cuidar de porcos. Então ele foi colocado em uma situação de humilhação, né? Vemos o nível ali da degradação, né, que chega a quem se entrega ao pecado, né? Além de ser desprezada e esmagada pelo mundo, o mundo ainda meio que pega aquela pessoa, bota em uma tarefa ali que só traz vergonha e ainda meio que zomba, né, da pessoa em si. Então vemos ali, né, o nível, né, que pode chegar ali, né, é uma pessoa que se entrega ali ao mundo, né. Vemos aqui a degradação que há quando a pessoa ela acaba se entregando de forma total ao mundo. O fato de ele desejar comer comida, né, dos porcos demonstra o ponto mais baixo da miséria humana. Quando o homem perde completamente o valor da sua própria condição e aceita qualquer coisa para sobreviver. É meio que ele estava querendo qualquer coisa ali para poder viver, né? As bolotas, elas simbolizam, né, as falsas satisfações que o mundo oferece. Então, ele estava querendo já aquele alimento, algo assim para já preencher. Mas agora, né, quando ele chegou a esse ponto tão baixo, né, ali de humilhação, de tudo isso, né, até aquilo que parecia ser um pouco melhor já não preenchia e ele já estava buscando ali outras coisas, né, outras satisfações que o mundo oferece. Isto é, prazeres vazios, vícios, enganos, coisas ilícitas, tudo ali que o ser humano tenta, né, ali se preencher e acabam não alimentando, né, não alimentam, mas apenas mantém o homem preso à ilusão de sobrevivência. Naquele momento aparentemente traz liberdade, mas no entanto, quando passa, né, o efeito ali do prazer momentâneo, lá vai a pessoa buscar novamente, né, aquilo tudo, né, toda essa questão. Então nós vemos aqui, só nesses primeiros versículos aqui, é o tamanho e o significado, né, que essa parábola tem. Vemos aqui a decadência que há quando uma pessoa que pertence a Deus, ou até uma pessoa que já vivia bem ali, né, ela era pecadora, mas ainda assim teve ali uma decadência, né, ali e tal. Ou até mesmo uma pessoa que já pertencia ali, né, ao reino, à igreja em si, mas por descuido acabou ali se entregando ao mundo. Vemos a que ponto, né, uma pessoa ela pode chegar, se esse for o caso, né? E ela se torna vazia espiritualmente também, né? Buscando ali meios de tentar preencher isso. Por fim, o texto afirma que ninguém lhe dava nada. Isso mostra que o mundo não tem compaixão verdadeira. Enquanto Deus é um pai amoroso, o sistema do pecado é cruel e egoísta. Quando o homem não tem mais o que a oferecer, é esquecido. O contraste é claro. Longe de Deus, há fome, humilhação e abandono. Na presença de Deus, há correção, né? E vamos dizer, realmente afirmar aqui, não é bom levar correção, né? Ninguém gosta, né, de levar ali um puxão de orelha, né, ali levar uma correção. Mas uma coisa é certa, né? Deus ali, ele corrige, né, aqueles a quem ama. Então, longe de Deus, vai haver toda essa fome, toda essa humilhação e abandono e descuido. Mas na presença de Deus, ainda que haja correção, ainda que haja repreensão, há amor, sustento e paz, né? Então, vemos né, essa questão em si, né, aqui. Correção, vemos ali as repressões que também vêm, né? Até mesmo a gente passa por provas, mas com Deus, a gente tem um amor, tem um sustento, tem a paz e acabamos ali por não ter ali aquele abandono, aquele vazio espiritual, nos sentimos plenos espiritualmente e conseguimos ali passar, né, pelas provas, pelas aflições, as dificuldades dessa vida, tudo confiando em Deus. Então, que desejamos, né, venhamos a desejar aqui sempre estar na presença de Deus, né, ali fazendo a sua obra, né, que é algo prazeroso, né? Prazeroso, principalmente ali espiritualmente, né? Alimenta o homem espiritual e dessa forma nós nos fortalecemos cada vez mais. Prosseguindo agora para os versículos 17 ao 20, nós vemos o seguinte:
e tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, né? Ali o pai dele acabou vendo ele, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Depois de experimentar o vazio e a humilhação, o filho ele acaba caindo em si. Essa expressão indica um despertar espiritual, ele meio que despertou espiritualmente. O momento em que ele reconhece ali a própria condição e percebe o quanto havia perdido ao se afastar do pai. Esse é o início do verdadeiro arrependimento. Quando o homem se estende, né, quando o homem entende a sua miséria e volta o coração para Deus. Então esse é o início do verdadeiro arrependimento. O homem em si percebe seu estado ali espiritual, entende a sua miséria e volta o seu coração para Deus. Ele se lembra de como era estar na casa do pai, da provisão e da segurança, né, que possuía. E reconhece que até os servos viviam melhor do que ele naquele estado de ruína. Ao decidir levantar-se e voltar, o filho demonstra humildade e consciência do seu pecado, que são coisas que nós também temos que apresentar. Primeiro, né, essa questão do despertar, né, isso também ocorre conosco, né, quando nós falhamos. Há um despertar espiritual, e a partir dessa questão, o que aqui ocorre conosco, até mesmo quando, embora que ainda estejamos, né, na presença de Deus, buscamos a Ele, né, o que é que há, né, para nós? Há esse despertar espiritual, a gente cai em si quando a gente acaba falhando, né? E entendemos, né, ali a nossa miséria, né? E a necessidade que a gente tem do perdão de Deus, né? E damos o princípio, o início do arrependimento. E ao decidir-se, né, levantar-se e voltar, ele acaba também demonstrando ali a humildade e a consciência do pecado, que são outras coisas que nós também acabamos demonstrando, embora que permaneçamos na presença de Deus, né? Todos nós ainda que estejamos, né, com o nosso Deus, ainda somos falhos, né? E somos sujeitos a isso. Mas no entanto, né, assim como o filho aqui, não na decisão que ele tomou, porque a decisão em si foi uma decisão que não trouxe benefícios a não ser consequências, mas nessa questão o filho pródigo em si acertou. Ele acertou nessa questão, que assim também possamos dar, né, esse verdadeiro arrependimento com essa humildade e a consciência em si do pecado, confessando os nossos erros e as nossas falhas, né, ali diante de Deus. Prosseguindo. Ele não tenta justificar seus erros, mas confessa: pequei contra o céu e perante ti. Essa atitude mostra o arrependimento sincero, acompanhado, né, de reconhecimento da culpa e da disposição para mudar, né? Filho ali, ele acabou reconhecendo ali a miséria espiritual dele, o quanto ele estava, né? Como ele estava ali diante, né? Ver as consequências da sua decisão. Pode ter sido até, se a gente levar para uma pessoa que já pertence à igreja, pode ser até castigo mesmo, que veio, né? Ali. Porque também vem as consequências, né? A gente viu, por exemplo, Davi. Davi, ele ainda assim, ele teve, né, consequências quando cometeu o pecado de adultério. Né? Houve consequências ali na vida de Davi. Mas, no entanto, vemos a misericórdia, né, que Deus agiu com ele. Então, temos que também agir assim como o filho pródigo, no sentido aqui, quando ele se arrependeu. Né? Quando ele se arrependeu, é importante que a gente também busque agir da mesma forma, reconhecendo a falha, o pecado e buscando confessar os erros em si. A gente vai ver algo bem interessante aqui também, com relação só ao fato de nós já reconhecermos, né, a nossa miséria, reconhecermos os nossos pecados e buscarmos ali, né, corrigi-los, né, buscarmos ali nos arrependermos espiritualmente, né. Então, essa atitude acaba mostrando ali o arrependimento sincero acompanhado de reconhecimento da culpa e disposição para mudar. O fato de desejar ser tratado como um dos trabalhadores do Pai mostra sua total rendição, abandonando o orgulho e a falsa liberdade, né, que o mundo acabava oferecendo, que o havia ali levado, né, à sua queda. E olha que interessante, meus irmãos.
Quando o texto diz, né, que o pai o viu ainda de longe, isso revela a presciência e a compaixão divina. Assim como Deus conhece o coração arrependido antes mesmo da confissão, o pai já aguardava o retorno do filho. Olha que legal isso, né? Vemos aqui o amor, né, do pai, que representa também o amor do nosso Deus. Da mesma forma, quando nós reconhecemos nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, Deus, antes mesmo de nós confessarmos as falhas, ele acaba tendo compaixão de nós, né? E nos perdoa os erros, as falhas. Olha que interessante, né? Foi o mesmo que ele nem falou pro pai ainda que ele havia errado, né? A gente vai ver que, acho, se não me engano, no versículo 21 que ele vai falar, né, ali, que ele havia falhado, que ele pecou, né? E ainda assim, né, o pai, ele já teve por si só compaixão, né, do filho, né? Lançou o ciliar ao seu pescoço e o beijou, né? Dessa forma, Deus, ele conhece o coração arrependido antes mesmo da própria confissão, e ele já aguardava o retorno do filho. Ele não esperou que o filho chegasse até a porta, mas correu ao seu encontro, demonstrando o amor e o perdão que antecedem qualquer justificativa. Isso mostra que o Pai Celestial, conhecendo os pensamentos e as intenções do coração, conforme Salmo 139, versículo 4, já sabia da sinceridade do arrependimento e se moveu em misericórdia. O versículo 4 de Salmo 139 diz o seguinte: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Então Deus, ele já sabe, né? Tudo que a gente vai apresentar diante dele, né? E tudo isso aqui simbolizando ali o relacionamento mesmo de um servo de Deus, né? Ali com o próprio Deus, né? Daquele pecador também arrependido, né? Representa também esse relacionamento, né? É dessa mesma forma. Os gestos do pai, né? Correr, abraçar e beijar o filho, simboliza o acolhimento imediato do pecador que retorna. Lembrando, meus irmãos, isso aqui, essa parábola, ela tá tendo o mesmo princípio das outras parábolas anteriores, das outras duas, que é a alegria que há quando um pecador ele se arrepende, o amor com que Deus age. Deus, ele tem um infinito amor e está disposto, né, a restaurar aquele que se arrepende verdadeiramente, né, para com ele. Então, antes mesmo de qualquer palavra, ali, o pai ele recebeu, né, o filho com amor, mostrando que o arrependimento verdadeiro abre o caminho para a restauração completa. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, né? Antes mesmo de confessarmos os nossos pecados, Deus ele já vê ali, né, se o nosso arrependimento realmente já for verdadeiro, ele já vê nós ali, já sonda o nosso coração, e antes mesmo de nós confessarmos, ele já nos perdoa e já age com misericórdia e bondade para conosco, né? Demonstrando que o verdadeiro arrependimento abre o caminho para a restauração completa. Esses versículos, eles revelam que o arrependimento começa quando o homem reconhece sua condição e decide voltar a Deus. E que a resposta divina é sempre de compaixão e perdão, sempre será essa. A gente pode dar uma olhada, 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Que é algo que a Bíblia deixa bem claro, e Deus ele é imutável com relação a isso. Vamos ver aqui 1 João 1, versículo 9, diz o seguinte aqui: mas se confessamos, né, nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né, ali, no caso, na Almeida Corrigida Fiel, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é da mesma forma aqui, né? Foi demonstrada essa compaixão ali e perdão, né? É deixada essa promessa na Bíblia, né? De que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus ele é fiel, justo, misericordioso, bondoso, compassivo para perdoar os pecados e nos livrar e nos auxiliar a vencer o pecado, a vencer o erro, nos purificar de toda injustiça, né? Somos chamados a ficar com Deus até vencer o pecado, até vencer o erro, né? Sabemos que até a volta do Senhor Jesus a gente vai haver falhas, mas nós não buscamos viver mais na prática delas, né? Por isso nós temos que nos apegar cada vez mais a Deus, porque a santificação é um processo que leva a vida inteira, né? E é necessário que a gente cada vez mais busque ali a Deus para que a sua santidade se demonstre, né, em nossas vidas. Deus ele também chama aqui por meio de Joel 2, eu fiz até uma pregação aqui no canal, com base em Joel capítulo 2, nós vemos o seguinte, Joel 12, dos versículos 12 ao 14. Ainda assim, agora mesmo o Senhor, diz o Senhor,
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, ou seja, Ele reverte o juízo. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Então vemos a clara expressão aqui do amor e da misericórdia do Pai para com todos aqueles que são, né, seus filhos. Então aqui vemos a resposta divina, né, que é a compaixão e o perdão. O Pai conhece, né, o coração arrependido e está sempre pronto a restaurar aquele que se humilha e volta, né, à sua presença. Então esses são os versículos aqui, 17 ao 20, né, tudo que, claro que de forma resumida ele tem aqui a nos apresentar, né. Vemos aqui a profundidade dessa parábola, né, a misericórdia, a bondade de Deus, né. Vemos aqui a partir dos versículos 17 ao 20. Além do mais, né, aqui vemos também o fato de toda pessoa, né, de todo e qualquer servo de Deus ali, verdadeiramente ter que reconhecer os seus pecados, né, ali em humildade, em verdade, né, ali, e se apresentar diante de Deus com verdadeiro arrependimento, né, para que seus pecados sejam ali perdoados e justificados pelo sangue do Cordeiro, né. Então, há essa importância e essa necessidade. Vamos agora para os versículos 21 ao 24, é dito o seguinte: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós vemos aqui que o filho acabou expressando depois o seu pedido de perdão. Mas olha que interessante também essa questão, né? O pai, ele já percebeu ali por si só que ele já estava arrependido e demonstrou misericórdia e compaixão. Prosseguindo: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Aqui o filho cumpre, né, o que havia decidido em seu coração. Confessa o seu pecado e se humilha diante do pai, reconhecendo que não é digno de ser chamado seu filho. Essa confissão mostra a sinceridade do seu arrependimento e o reconhecimento da sua própria culpa. Ele não tenta minimizar o erro, apenas admite a verdade e se submete totalmente à misericórdia do Pai. É importante nessa questão de vencermos a autojustificação. A reação do Pai é imediata e cheia de amor. Ele não responde com repreensão, nem exige ali as explicações, né? Ele não vai exigir ali explicações, ele não responde com repreensão. Lembremos que ainda assim, os nossos pecados, eles trazem ali consequências. Vemos que a consequência dessa pessoa já foi ali naquele momento, mas quando ele se arrependeu, né, o Pai, ele demonstrou misericórdia da mesma forma nós, né? Nós, uma pessoa também que vive a vida de pecado, acaba se arrependendo, né? Deus, ele não vai exigir ali explicações. Às vezes ele pode sim responder com repreensão, ele pode nos repreender, pode ali nos orientar, dar um puxão na orelha, mas ele sempre vai ali acolher com um gesto de restauração, buscando nos restaurar e nos auxiliar, né? Para que permaneçamos firmes, né, diante dele. Ele ordena, né, que tragam a melhor roupa, símbolo de purificação e honra, o anel que representa a autoridade e o reconhecimento da filiação, e as sandálias que indicam a liberdade e a reinstauração de filho, né, a posição de filho. Isso demonstrando que ele não era bastardo, né? Já que os servos normalmente andavam descalços, então ele nem estava sendo considerado como um servo, né? Mas como filho, foi restaurada a sua posição ali de filho. O bezerro cevado, preparado especialmente para o momento de celebração, é trazido para marcar a alegria da reconciliação, que é algo que a gente também celebra, principalmente no batismo. No batismo, a grande alegria, né? Tanto ali entre os irmãos, tanto também diante dos olhos de Deus, ele se alegra, ele tem prazer nisso também. Quando há aquele pecador que se arrepende, a grande alegria, né? Como Jesus declara, né? A grande alegria no céu por aquela pessoa que se arrepende, né? Aqui, ó. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Vemos aqui também, né? Ó.
Ó, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, é expressada essa alegria, né, ali. Sempre tem essa alegria. Tanto diante de Deus, né, Deus ele se alegra nisso, né, quando a pessoa ela se arrepende de seu pecado, até mesmo diante dos irmãos. Os irmãos eles também se alegram, ficam felizes porque uma alma foi restaurada, né, uma alma ali se arrependeu de seu erro e de seu pecado. A festa, ela não é apenas por um ato de comemoração, mas um retrato da alegria que há no céu por um pecador que se arrepende, como nós vimos em Lucas 15:7 e no versículo 10 também. Quando o pai diz, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, ele expressa o significado espiritual do arrependimento. O afastamento de Deus é comparado à morte, pois fora da comunhão com ele não há vida verdadeira. O retorno, por outro lado, é o renascimento espiritual, a restauração da vida que o pecado havia corrompido. A celebração feita pelos servos mostra que a alegria pela salvação é compartilhada, refletindo o júbilo celestial quando o pecador retorna ao Pai, né? E isso ocorre não só ali quando o irmão ele se arrepende de um pecado que ele acabou cometendo, né? Não ocorre somente nisso, mas talvez ali uma pessoa que estava causando divisão, por exemplo, na igreja. Vamos citar um exemplo na divisão na igreja e ela reconhece seu pecado, também há alegria naquilo, né? A pessoa ela se arrepende, ela busca restaurar, se humilha também diante de Deus, pede perdão aos irmãos, né? Então, há alegria porque aquela alma foi restaurada, mas não só isso, né? Tem o batismo, também tem alegria, né? Todos nós que buscamos, né, ali também fazer a obra de Deus, né? Que queremos também que mais pessoas sejam salvas, né? Também nos alegramos quando uma pessoa ela recebe a mensagem com alegria e busca realmente ali viver para aquela mensagem, né? Para o evangelho, vive ali para o reino em si. Tudo isso ali ele reforça, né, a mensagem central que Jesus quis transmitir, né, nessa questão ali da celebração, do júbilo, quando um pecador ele acaba se arrependendo. Para Deus, há um valor imenso em cada alma que se arrepende, né? E o perdão é completo, sem reservas, restaurando totalmente, né, ali o pecador, a comunhão com o Pai. Então, cada alma diante dos olhos de Deus é precioso, né? Realmente tem um valor imenso, né? Somos valiosos diante de Deus, né? Temos realmente grande valor aos olhos de Deus, diferente dos olhos do mundo. O mundo ele só tem valor para aquilo que a gente tem, né? O mundo ele só tem valor para aquilo que a gente tem, diferente dos olhos de Deus, né? Que ele quer a entrega e quer realmente o nosso ser, a nossa entrega total a Ele, né? E dessa forma nós temos paz, temos tranquilidade e além do mais, né? Podemos participar da salvação que é a esperança, né, de todo aquele que crê, né, em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Agora, partindo para os versículos 25 ao 28, vemos o seguinte. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Enquanto o filho mais novo, né, pecador arrependido, enquanto o filho mais novo, né, representa o pecador arrependido, o filho mais velho representa aqueles que, mesmo permanecendo na casa do pai, não compreendem a graça e o amor divino, né? É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, temos que enfrentar também, que é o orgulho, a autojustificação. Jesus aqui, esse filho mais velho, ele representa ali os fariseus, né, naquele contexto ali, mas representa todo aquele que se autojustifica, assim como os fariseus, que é orgulhoso, não reconhece a sua posição, na verdade a sua condição de pecador, né, de falho, né, de uma pessoa falha que carece da glória de Deus. Ele se auto-justifica por permanecer e por ter todo aquele conhecimento ali, né, da palavra de Deus, tal. Ele acaba se auto-justificando, né? E é algo que a gente tem que enfrentar. Temos que batalhar para que isso não ocorra, né? Temos que permanecer na casa, né, ali do Pai, que representa na presença de Deus. Temos que viver também na igreja, né, que não é um templo em si, mas quando os irmãos se reúnem, né? Temos que buscar viver em comunhão, tudo isso, né? Viver dessa forma, mas sem orgulho, sem ali essa autojustificação,
sem se colocar como se fosse superior aos outros, né? Coisas que nós temos que enfrentar também diariamente, né? Então, representa essas pessoas ali que acabam se colocando como superiores, né? E cada um de nós estamos sujeitos a isso, né? Cada um de nós temos que enfrentar isso, temos que enfrentar o orgulho, né? O orgulho que também é algo que era a cegueira em si, era o que deixava os fariseus, né? E algumas pessoas ali cegas, né? Elas se achavam superiores às outras e por isso não recebiam, né, a mensagem do reino. Então, vemos aqui o veneno em si, que é, né, ali o orgulho, né, o que ele pode nos causar, causa a cegueira espiritual. Prosseguindo, ele estava no campo, né, ocupando com o trabalho, né, isso o filho mais velho, mas espiritualmente distante, né, do coração do pai. Embora que ele estivesse ali, naquele meio, trabalhando no reino, embora que ele estivesse ali arando aquela terra, fazendo o que tinha de fazer ali, né, e espiritualmente falando, ainda que estivesse pregando a palavra, ainda que estivesse cantando louvores, ainda que estivesse trazendo pessoas ali, até para a verdade, né, porque pode haver isso, espiritualmente, né, o coração dele estava distante do pai, né, estava ali longe do pai, meio que ele queria glória para si, né, que é algo que nós também somos sujeitos. A questão do orgulho é algo bem perigoso mesmo, né, e distante, o coração dele estava meio que distante ali do pai, embora que estivesse trabalhando naquele meio, né. E uma das coisas que também que provam isso foi que ao ouvir ali, né, a celebração, em vez de se alegrar por aquele irmão que retornou, né, para comunhão com o pai, ele se incomoda e questiona o motivo ali da festa, né. Sua indignação revela um coração endurecido e orgulhoso, incapaz de se alegrar com a restauração do irmão. Esse é o retrato dos fariseus e escribas e todo aquele, né, que se orgulha, que se coloca como se fosse superior aos outros, né, ali, com soberba. Todas essas pessoas, né, a quem Jesus, ele dirigia, isso aos fariseus e aos escribas, mas também dirige, né, até hoje, essa parábola, né, e questionavam o fato de Jesus comer com os pecadores. Eles cumpriam os mandamentos, as tradições, mas não reconheciam o próprio estado de pecadores, e por isso desprezavam os que se arrependiam e buscavam misericórdias. E isso é algo bem perigoso, irmãos, porque quem não reconhece o estado de pecador, ele não precisa ser perdoado. Quem não precisa ser perdoado não precisa de Salvador. Então, olha o quão grave isso se torna, né? Jesus acaba se tornando, para aquela pessoa, né, dessa forma, que vive dessa forma, acaba se tornando ali um nada, não serve de nada, né? Como se fosse algo irrelevante. Porque ela não precisa de Salvador, não precisa de perdão, não precisa de justificação, né? O perigo em si que há, o orgulho espiritual, né? Então, meio que desprezou ali os que se arrependiam e buscavam, né, ali a misericórdia de Deus. O filho mais velho acreditava merecer mais por sua obediência e se escandalizou ao ver, né, o pai celebrar alguém que havia desperdiçado tudo. Então, ele achava que não, que eu obedeço, que eu trabalho pro pai, que eu faço isso, aquilo, eu mereço isso aqui, eu mereço aquilo, e achando que era algo ali por simplesmente méritos, né? Quando até ele ali estava ali só estava naquele meio ali por causa que o pai permitia também, né? Então olha que contraditório em si, né? O que o orgulho ele tem a apresentar, o que o orgulho tem a fazer, né? Então, ele se escandalizou e em vez de se alegrar, né, com tudo aquilo, acabou se privando, né? Essa atitude representa o espírito de autossuficiência e justiça própria, né? Uma pessoa que vê justiça própria em si e acha que precisa só de si mesmo, uma pessoa que já é autossuficiente, não precisa de mais ninguém, que acaba impedindo, né, o homem de compreender a graça, né? Tudo isso, soberba, orgulho, autossuficiência, justiça própria, acaba ali fazendo o homem parar, impede o homem de compreender a graça divina, né? Prosseguindo, né, ele não percebeu que, apesar de estar fisicamente na casa do pai, estava distante, né, em espírito, pois o verdadeiro relacionamento com o pai não se baseia em mérito, mas em comunhão e amor. Ao não querer entrar, o filho mais velho, por decisão própria, se priva da alegria e da graça.
O pai, mais uma vez, demonstra paciência e sai para chamá-lo, mostrando que o amor divino se estende tanto ao pecador arrependido quanto ao religioso endurecido. Então, Deus ele estende seu amor a todas as pessoas, né? Não somente a um certo público de pessoas, né? Não somente a determinado grupo, né? Mas a todos, todos mesmos. É isso que Deus ele deseja, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam e busquem, né, a salvação. Então, o Pai que representa Deus demonstra ali, né, a paciência, né? Vemos a paciência que o Pai havia ali, o Filho ali se escandalizando por tudo aquilo, né? Da mesma forma, Deus ali, ele age para conosco. Esses versículos revelam que a maior cegueira espiritual é a do orgulho. Eu diria que, pelo menos fazendo essa análise aqui, nós vemos o orgulho que parece ser algo, não, parece ser algo bem pequeno, né? Se a gente for olhar assim de forma breve, mas olha o que o orgulho causa, né? Cegueira espiritual, faz com que a pessoa se prive da graça, justiça própria, autossuficiência. Olha o quão perigoso, né, o orgulho, o que ele tem a gerar na vida de alguém, né? Por isso que é importante a gente pedir a Deus, clamar ao Pai para que Ele coloque em nós, né? Nós podemos fazer isso, pedir para que Ele coloque em nós um coração humilde, um coração pronto a servir, né? Que busca a Deus, que não é autossuficiente, que não se autojustifica, mas que reconhece a necessidade de ter o perdão do Pai, né? A necessidade da graça, né? Ali da misericórdia de Deus. Então, vemos aqui, né, que a maior cegueira espiritual é a do orgulho. E que a recusa, né, em reconhecer a necessidade da graça é em si mesma um próprio afastamento ali do Pai. O filho mais velho, ele estava perto, mas espiritualmente longe. Embora que ele estivesse ali presencialmente, fisicamente perto, no espírito ele estava longe. Um alerta direto de Jesus aos que confiam em suas próprias obras e desprezam a misericórdia de Deus. Olha a mensagem, né, o alerta que Jesus aqui ele dá por meio dessa parábola, né? Buscarmos ali, não vivermos espiritualmente longe, mas espiritualmente perto, né? Fisicamente perto e espiritualmente perto, né? Buscando ali a graça, a misericórdia de Deus, buscando ser humilde, tudo isso, para que não cheguemos à condição dos fariseus e desse filho, né, que se privou ali da graça divina, né? Foi isso que o filho ali acabou fazendo, né? Fazendo essas comparações. Nós vemos aqui o quão importante é que sejamos, né, ali humildes espiritualmente. E para fecharmos aqui, meus irmãos, vamos fazer a leitura aqui e a meditação nos últimos versículos e daremos início aqui na verdade, a finalização, né? É a nossa meditação. Então, versículos 29 ao 32. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, ó, a gente já vê aqui, ó, a questão do orgulho espiritual. Ó. Ele falou que nunca transgrediu o mandamento, né? Mas por si só já estava ali cego espiritualmente, já estava ali orgulhoso, tal. Ele não reconhecia a necessidade que ele tinha do pai. Porque se o pai não deixasse ele trabalhar ali no campo dele, onde é que ele estaria, né? Ele estaria na mesma condição ali do filho mais novo. Então vemos aqui que o filho mais velho, ele se também dependia, né, do pai. Então vemos aqui, de certa forma, algo que ele não estava percebendo. Então vemos o que o orgulho ele tem aqui a trazer, né? Ele também trouxe aqui uma desconsideração. Ele não falou meu irmão, ele falou este teu filho, desprezando, né, ali o irmão dele. Ou seja, né, tudo isso, o orgulho é o que faz, né? Tudo isso tem como a fonte original de tudo isso o orgulho, a soberba. O mal, né, ali, um mal bem grande mesmo, né, que causa cegueira em nós.
se não vigiarmos, né? O orgulho. O filho mais velho, ele revela, né, por suas palavras, que viu o relacionamento com o pai como um serviço de obrigação e não como uma comunhão de amor. Ele diz: "Te sirvo há tantos anos", mostrando que sua obediência era baseada em méritos e recompensa, não em gratidão. Ele não agradecia. Ele servia ao pai, mas mal ele sabia que até mesmo daquilo ele dependia. Não era nem por mérito, era porque o pai dele, permitindo com que ele trabalhasse ali, vivesse ali, ele permanecesse ali, né? Era o pai que deixava ele trabalhar naquele lugar. Da mesma forma, somos nós só estamos aqui vivendo, né, pela misericórdia de Deus aqui na terra, tendo saúde, vida, né? Podendo também trabalhar no reino de Deus, é tudo pela sua misericórdia, não é porque nós merecemos, né? Não é porque eu mereci estar aqui que aqui estou, né? Não é porque eu fiz isso, aquilo, fiz um monte de obras boas que eu estaria aqui, né, pregando a palavra, tal, tudo isso. Não. É tudo pela misericórdia de Deus. Se a gente for analisar aqui, essa parábola, ela também nos apresenta isso, né? A graça, né? Estamos aqui porque o Pai permitiu com que nós viéssemos a estar aqui, porque Ele nos recebeu com compaixão e misericórdia, né? Então, a nossa obediência a Deus, ela deve ser por amor e não baseada em mérito, mas em gratidão, né? Ali, não em busca por recompensa, né? Não deve ser baseada em mérito nem em recompensa, mas em gratidão, em amor, reconhecendo que nós somos dependentes, né, do Pai. Essa é a mesma postura dos que confiam em sua própria justiça, em sua justiça própria, pensando que sua fidelidade lhes dá direito a algo, né, ali diante de Deus. Ao se queixar de nunca ter recebido um cabrito, né, um cabrito, ou então como a gente vê aqui é um bezerro cevado, né, ele diz aqui, na verdade ele cita cabrito, né, mas foi ali morto um bezerro cevado, né, que era especialmente para as festas, né. Então, vemos aqui que ao ele questionar-se disso, demonstra que ele não compreendia a graça. Embora estivesse na casa do pai, ele não percebia que tudo que o pai já tinha era dele, né, que o pai possuía já era dele. Ele não percebia que ele estava ali porque o pai permitia, né. Sua visão limitada o fazia enxergar o relacionamento de forma servil, como quem espera pagamento por serviço, e não como o filho que desfruta da presença do pai. Vemos a grande consequência, né, que o orgulho ele tem aqui a trazer, né? É realmente algo é realmente muito ruim, né? Vemos aqui a necessidade, né, de nós pedirmos a Deus o auxílio para que a gente não caia, né, nisso, não caia na autojustificação, no orgulho, porque é só isso que vai nos levar. Só vai nos levar à cegueira espiritual, né? A gente vai achar que estamos ali na igreja por mérito e não por misericórdia. Isso acaba ali fazendo com que nós tenhamos uma visão limitada e não enxergamos ali, né? Não enxerguemos que o nosso prazer ali está em desfrutar da presença do Pai, né? Não devemos esperar pagamento, né, pelo nosso serviço, mas obedecer, né, ao Pai por amor. Assim como nós, né, ali temos o nosso Pai carnal, nosso Pai no sangue, na verdade, né, de uma forma mais prática de se dizer. Nosso Pai é realmente de sangue mesmo, né? Da mesma forma, a gente vai lá e obedece ali, né? Não só por obrigação, mas devemos também obedecer por amor, né? Se eu não amo meu pai, eu também não vou obedecer a ele. É essa a questão, né? Vemos também dessa forma, né? Há alguns que ainda assim até mesmo obedecem por si só, mas temos que expressar também esse amor, né? Até mesmo para com o nosso pai de sangue, né? Porque é a mesma coisa entre um relacionamento de um pai de sangue e o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, nosso Deus, né? Da mesma forma, a gente vai obedecer por amor, né? E da mesma forma como um pai, quando ele repreende, castiga seu filho, repreende por amor, Deus da mesma forma ele repreende aqueles, né, que são seus por amor, né? Também da mesma forma, né, o pai de sangue às vezes ele dá conselhos, dá ali orientações, e da mesma forma Deus ali ele também faz, né? Não há diferença nisso, né? É praticamente a mesma coisa. Mas o orgulho em si só tende a causar isso. Em sua indignação, ele despreza o irmão dizendo: "Este teu filho",
Ele evita chamá-lo de irmão, demonstrando a falta de compaixão e o orgulho espiritual. Olha o que o orgulho causou, né? Condena os erros do irmão e ignora o arrependimento, incapaz de enxergar a misericórdia do Pai. Esse comportamento mostra o coração dos religiosos e fariseus, que julgavam, né, os pecadores e se consideravam superiores, rejeitando a graça estendida por Deus. O Pai, porém, responde com ternura e paciência, chama-o de filho, reafirmando seu amor e relembrando-lhe que a sua posição e herança permaneciam intactas. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, ele cita, né? O pai, ele não o repreende duramente, mas o convida a participar da alegria, mostrando que a salvação de um pecador não diminui o valor dos demais filhos. Olha que valor também bem importante, né? Que ensinamento também importante, né? Não é só porque há alegria por um pecador que se arrependeu que os outros filhos também são desprezados, não, né? Mas o motivo ali é de celebração para todos, né? Porque até mesmo nós, né, nos arrependemos diariamente de várias coisas, então nada ali, né, por haver alegria ali, por exemplo, no batismo, isso não significa que outro irmão ali que já foi batizado há mais tempo, ele vai deixar de ter seu valor. Não existe isso, né? Deus, ele ama a todos e convida a todos ali que o buscam, né, a participar dessa alegria, né? Ao dizer era justo alegrar-nos, o Pai ensina, né, que a misericórdia é a expressão divina e não o castigo. Ele recorda que o filho perdido continuava sendo irmão. Este teu irmão estava morto e reviveu, né? Ele desconsiderou ele, né, como irmão, mas o pai mesmo ali o lembrou, recordou que ele, né, ali o filho mais novo, né, era irmão do mais velho. Dessa forma, o pai corrige tanto o desprezo quanto o orgulho, reafirmando que a comunhão e a alegria devem ser compartilhadas, né? O filho mais velho por si só acabou ali se privando, né, da graça, né? Então ele por conta própria se privou da alegria da salvação, né? Que é algo que acaba só trazendo malefícios mesmo para nossa vida. A gente se acha melhor do que os outros e até mesmo acha que não dependemos mais do perdão e nem precisamos mais ser perdoados. Então, tudo isso por causa do orgulho, né? Temos que vencer isso. Esses versículos encerram a parábola mostrando que o amor de Deus alcança tanto o que se afastou e se arrependeu, quanto o que permaneceu, mas precisa compreender a graça e não se privar dela. Deus convida a todos à comunhão, e nenhum coração endurecido deve se excluir da alegria pela salvação do outro, né? Não venhamos a agir como o filho mais velho, que agiu com orgulho, desprezando o seu irmão, né, que se privou da graça e da alegria da salvação, mas que também não venhamos a agir como o filho mais novo, que desejou todos os bens e as bênçãos que o pai tinha e os gastou de forma errada, de forma imprudente, né? Mas que venhamos agir, né, como o filho mais novo, quando ele se arrependeu, né, ali e buscou o verdadeiro arrependimento, né? Então, é um grande ensino aqui contra a autojustificação, contra o orgulho, contra a soberba, né? Que são coisas que todos nós temos que batalhar todos os dias, né? Porque o inimigo, ele tem sempre nos tentado, né? Em todos os pontos, ele sabe as nossas fraquezas e temos que cada vez mais nos firmar, né, ali na palavra de Deus. Partindo para a conclusão, a parábola do filho pródigo revela de forma profunda o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Mostra que o homem, ao se afastar de Deus, perde tudo o que tem de valor, que é a comunhão, o amor e a paz. Mas quando se arrepende e volta, é recebido com perdão e restauração completa. Também nos alerta sobre o perigo do orgulho e da justiça própria, simbolizados no filho mais velho, que mesmo estando perto não compreendia o coração do pai. O ensino de Jesus é claro. Para Deus, o arrependimento de um pecador é motivo de grande alegria. E nenhum erro é tão grande que o amor do Pai, não possa perdoar. Lembrando, né, que os pecados imperdoáveis são aqueles que são cometidos por rejeição deliberada e consciente do perdão de Deus, né? Isso, né, aqui, nenhum erro é tão grande que o amor do Pai não possa perdoar, desconsiderando os pecados que são imperdoáveis. E os pecados imperdoáveis são aqueles que, por consciência própria mesmo, por rejeição deliberada, a pessoa ali
ela rejeita o perdão de Deus, rejeita e blasfema contra o Espírito Santo, né? Que a gente sabe que é o perdão ali, na verdade é o pecado, né? Ali que não há perdão, porque a pessoa por consciência própria nega, né? Ali participar, né? Da salvação de Deus e acaba condenando tudo aquilo, né? Então, mas lembremos-nos que enquanto permanecemos e busquemos, né, permanecer na presença do Pai, perseverar, né, em seus caminhos, não deixemos, né, ali de vigiar, de perseverar, mas que venhamos, meus irmãos, a prosseguir. E isso eu falo principalmente para mim, né, que venhamos a perseverar nos caminhos, batalhar até o fim, porque grande é a recompensa, né, que há no fim. E lembremos-nos que não há nenhum erro tão grande, né, que o amor do Pai não possa perdoar, não importa o tamanho, né. Deus, ele age com compaixão e misericórdia para com todos aqueles que se arrependem verdadeiramente e se voltam para ele. Ele espera o retorno do homem não para condenar, mas para restaurar e reconciliar. Assim, devemos reconhecer que somos dependentes da graça, alegrar-nos com o arrependimento dos outros e permanecer fiéis à comunhão com o Pai. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, aqueles que se auto-justificam, né? Que não precisam, que não necessitam de arrependimento. Então, é esse o chamado, uma batalha contra o orgulho e também uma batalha, né, ali, contra também a independência, né, espiritual. Reconheçamos que somos totalmente necessitados de Deus, carentes do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. E todos os dias nós só vivemos ali pela misericórdia e a bondade de Deus. Dessa forma, viveremos de forma plena, né, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, e seremos servos verdadeiros, né, do nosso Deus. É isso que, né, creio que eu aqui, pelo menos por meio desse estudo, né, a parábola do filho pródigo tem a nos apresentar, né, principalmente ela é a batalha contra o orgulho. Se assim agirmos, né, com humildade diante de Deus, com amor, né, dessa forma viveremos de forma plena e participaremos, né, ali da alegria da salvação que há, né, quando um pecador também se arrepende, e até mesmo dentro da própria igreja. Então, meus irmãos, espero que esse estudo tenha sido edificante para cada um dos irmãos, que os irmãos tenham compreendido a parábola aqui em si, que os irmãos tenham compreendido o estudo, né, espero que os irmãos tenham sido edificados, né, para a honra e a glória do nosso Deus, e que os irmãos tenham compreendido, né, aqui o estudo. Peço mais uma vez, se possível for por gentileza, os irmãos deixarem um like, o comentário, certamente colaborará para a divulgação dessa pregação. Dessa forma, né, todos nós ali colaboramos para a propagação, né, do Evangelho e mais pessoas são alcançadas por meio da mensagem. Então, com os irmãos deixando o like, deixando o seu comentário, o que acharam da pregação, compartilhando em suas redes sociais, os irmãos também colaboram para a propagação do Evangelho e nós vamos esse trabalho mútuo, né, ali, divulgando cada vez mais, né, a obra do Reino, né, o Evangelho do Reino. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados. Aqueles que são novatos, convido-os a acompanhar o canal, né? Busco fazer estudos todas as 9 horas, né? Às segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras às 9 horas, né? Estudos de temas variados. Convido-os a conhecer o canal. Também aqueles que não conhecem a Igreja de Deus, Movimento Congregacional, convido-os a conhecer. O site estará na descrição, mas também aqui no próprio canal, né? No próprio perfil aqui do canal. Os irmãos podem acessar aqui, né? Abrindo aqui a descrição do canal, vindo aqui o site da Igreja de Deus. Convido-lhes a assistir a fazer o discipulado, né, para que tenhamos o conhecimento bíblico para sermos servos do Senhor Jesus. Vejam os pontos de fé, lembrando que tudo isso é gratuito, pois de graça recebemos e de graça também nós vamos dar. Então, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação. Que Deus assim possa nos conceder uma ótima noite de sono e repouso, também uma ótima semana. E que assim venhamos a perseverar, né, na fé que uma vez foi dada, né, aos santos, batalhando todos os dias para que ninguém tome a nossa coroa. Então, assim despeça aos irmãos, com a paz seja convosco, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.